Fala aí, turma. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí. Nossa aula vai bater um papo aí bem interessante. Tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Um recurso muito útil, mas pouco conhecido. Então, hoje o nosso bate-papo ele vai ser bem legal. Tenho certeza que no final dessa aula você vai sair satisfeito com o conhecimento que você vai adquirir aqui. Como eu venho batendo na tecla, né, nas últimas aulas, esse conteúdo que eu vou trazer para vocês é aquele tipo de conteúdo que a gente sai um pouco daquela visão de administração de ambiente, que acredito que seja o que a maioria de vocês vivem hoje, administrando o ambiente, e saindo para uma visão um pouco mais de um profissional ali com um nível mais ali de especialista. Geralmente, esses profissionais de nível especialista, além de ter essa parte de administração, ele também tem que ter conhecimento para propor novas soluções, propor melhoria, e isso envolve um conhecimento profundo dos recursos que ele administra. No nosso caso aqui, o Windows Server. Então, se eu não conhecer o Windows Server de uma forma profunda, eu não vou conhecer esse recurso que a gente vai ver. Se eu não conhecer esse recurso, eu deixo de utilizá-lo em ambientes que esse recurso ele vai ser extremamente útil. Beleza? Então, o recurso que a gente vai falar hoje é o Storage Space Director. A gente vai entender o que é, os desafios que a gente enfrenta hoje nessa parte de armazenamento de dados e como que esse Storage Space Director ele veio para ajudar a gente endereçar alguns problemas que a gente tinha no passado, e essa solução me ajuda ali a fazer uma gestão mais moderna, mais simplificada dos recursos. Estou vendo uma galera nova aí, bastante gente aqui que, pelo menos por nome, eu não lembro. Tô vendo também a galera aí da formação especialista, então a galera aí também tá em peso, show de bola, é isso aí mesmo, correr atrás aí de conteúdo. Mas, como a maioria aqui, pelo que eu tô vendo aqui, os nomes eu não conheço, coloca aí um pouco do que você faz hoje, se hoje você é um profissional que presta suporte a usuários, se você já administra servidores, se você é um profissional de nível júnior, um profissional de nível pleno, ou um profissional de nível sênior. Coloca aí no chat só para eu conhecer um pouquinho o perfil de vocês para a gente já começar aqui o nosso conteúdo e começar a ir avançando aí nesses bastidores. Alexandre é sênior, nível pleno ADM de servidores. Não, o Marcos aí já é uma figurinha aí conhecida. ADM de nível intermediário. Adriano de Assis, coordenador de TI hospitalar. Olha que legal, trabalhei muito em ambiente hospitalar no começo da minha carreira. José Roberto, profissional sênior. Hoje administro somente servidor e cloud. Show de bola, muito bom. Ah, obrigado, Marcos. ADM nível pleno de servidores, intermediário. Show de bola. Podem ir colocando aí. Nível júnior, cara, show de bola. Gosto muito de pegar essa galera que tá ali no nível júnior, porque, cara, começa a crescer ali, aprendendo os recursos que realmente vai fazer diferença para a carreira. Analista de segurança e infra sênior, legal, o Anderson também. ADM de infra júnior, ó, o Leandro também tá com a gente lá. Quem mais? Só jogar isso aqui para cá e pegar aqui o chat aqui, beleza. Quem mais quer compartilhar um pouco aí do que faz hoje? Administrador, beleza. Show de bola. Quem quiser pode continuar compartilhando aí, ADM de servidores, iniciante na área, formação em redes. Ontem mesmo fiz uma migração de server de banco de dados SQL Server, olha que legal. ADM Infra Senior Windows e Microsoft 365. Show de bola, cara. Muito bom. Show de bola. Vamos lá então, pessoal. Vamos aqui pro conteúdo. A gente vai, eu quero mostrar alguns cenários, desafios que a gente tem hoje no ambiente,
E para isso, eu gosto, né? Quem já acompanha mais tempo aí as aulas comigo, sabe que eu gosto um pouco de fazer alguns desenhos para que tudo isso fique mais simples o entendimento. Que a galera também que já me acompanha sabe que não fico utilizando essas soluções modernas aí, essas soluções de desenho. Eu pego aqui o MS Paint mesmo, que o importante é vocês entender o que eu quero passar aqui. Então, nada de coisa bonita. Eu quero coisa objetiva para a gente chegar na meta ali de todo mundo entender aqui o conceito e como funciona esses recursos que a gente vai ver aqui nessa aula. Mas vamos lá. Antes da gente começar, deixa eu só jogar isso aqui. Antes da gente começar a falar do Storage Space Director propriamente dito, é importante a gente dar uns passos atrás e a gente entender como que vem acontecendo essa evolução no que fala de armazenamento, o que a gente tem hoje nas empresas, o que isso endereça e como isso foi evoluindo na parte de Windows Server até chegar nessa necessidade de ter uma solução robusta como a solução do Storage Space Directory. Então, geralmente, né, quando a gente trabalha ali no ambiente, principalmente quando a gente volta alguns anos atrás, onde a gente não tinha tanto essa tecnologia, geralmente a gente tinha ali o nosso servidor. Então, tinha ali o meu servidor, servidor 1. Esse servidor 1, ele tinha ali uma série de discos, né? Então, tinha ali uma série de discos locais nesse servidor, onde eu ia armazenar as minhas informações. Então, é um servidor de banco de dados, eu tenho os meus discos onde eu vou armazenar o banco de dados. É um file server, eu tenho ali os discos que eu vou armazenar o conteúdo do file server. É uma aplicação ERP, eu tenho um disco onde eu vou armazenar o conteúdo dessa aplicação ERP. Então, no passado, a gente trabalhava muito com essa questão do disco local. Então, aqui são todos discos locais, discos que estão ali fisicamente conectados ali no servidor, no barramento, dentro da máquina, nada externo. Então, isso aqui é o que a gente via muito no passado. Só que no passado, a gente não tinha a necessidade que a gente tem hoje em relação à volumetria. No passado, as aplicações elas eram limitadas em relação aos recursos. Isso acabava refletindo por conteúdo que essa aplicação precisava armazenar. Então, no passado, trabalhar com esses discos locais não era um problema. Quando começou a ter aplicações mais modernas, aplicações maiores que faziam atividades maiores, foi crescendo a necessidade de armazenamento. Como que eu vou armazenar tudo isso? Ainda falando em discos locais, a gente tem ali a parte do RAID. Então, eu posso configurar ali o RAID, ou quando a gente traz isso para o Windows, o Striped, que é o quê? Eu escrevo num disco, acabou o espaço naquele disco, eu começo a escrever em outro disco, no mesmo volume. Porque se a aplicação está gravando no volume E, eu não posso fazer com que a aplicação pare de gravar no E e comece a gravar no G. A maioria das aplicações não vão permitir isso, ela precisa de uma gravação contínua. Então, tem essa configuração do RAID e também dentro do Windows Server a gente tem a configuração do Striped, aonde eu tenho o Stripe não, Spanned, aonde eu tenho essa configuração. Começo a salvar num disco, acabou o espaço desse disco, eu começo a gravar em um segundo disco. Então, isso, beleza, começou a endereçar um primeiro problema, que era aquele problema onde as informações ficavam apenas em um disco. Acabou o espaço daquele disco, na maioria das vezes o que a gente tinha que fazer, migrar a aplicação para um disco novo, um disco maior. Então, envolvia uma migração. A partir do momento que esses recursos ficaram disponíveis, bastava eu adicionar um novo disco, configurar esse disco no meu RAID ou lá no Spanned do Windows, para que o sistema operacional entendesse essa configuração,
e utilizasse esse conjunto de disco dentro do mesmo volume, onde ele começa a escrever num disco, acabou o espaço daquele disco, ele vai para o segundo, vai para o terceiro e por aí vai. Então, eu não vou entrar muito no detalhe de alta disponibilidade de disco, um RAID 5, até o espelhamento, a gente não vai entrar nesse detalhe. Aqui eu quero focar nessa parte de armazenamento. Então, quando a gente fala de armazenamento, a aplicação começa a escrever dado num disco. Pô, tá acabando o espaço naquele disco. E agora? Beleza, a gente tem essa outra configuração onde eu espeto um outro disco e a aplicação começa a escrever no outro disco que pertence ao mesmo volume. Isso que é importante. Porém, as aplicações continuaram crescendo. Os bancos de dados foram ficando cada vez maiores. Os nossos file server precisou armazenar cada vez mais arquivos. Então, a gente precisando ali de ainda mais espaço. Aí a gente começa a entrar no limite do hardware. Porque o hardware, o servidor, ele tem uma limitação de quantos discos eu posso plugar nele. Não é infinito. Então, beleza. Enquanto eu posso colocar disco no meu servidor, eu posso utilizar essa configuração. Escrevo num disco, acabou, passa para outro, passa para outro. Mas chegava, e com certeza isso continua cada vez pior, né? Porque as aplicações cada vez mais escrevem informações nos discos. Então chegava ali um momento onde, legal, a aplicação já escreveu em todos os discos que o servidor comporta. E agora, o que que eu vou fazer? Como que eu vou continuar gravando dados para essa aplicação? Algumas empresas, principalmente empresas grandes, por questões de custo, uma empresa pequena e média acaba não tendo esse dispositivo. Algumas empresas começaram a ir para soluções de storage, né? Então, o que que é um storage? É uma caixa gigante cheia de disco. Então, uma caixa, e essa caixa ela tem vários e vários discos. E aqui por trás estão vários discos. E por trás aqui tem um sistema operacional do storage que vai fazer a gestão desses discos. Então, eu tenho vários discos e dependendo, né, da versão, modelo de storage, eu ainda posso crescer ele, né? Tem a opção de plugar um storage no outro, enfim. Mas o storage, o que que é bacana dessa solução? O bacana é que ele pega todos os discos que estão disponíveis no storage e ele forma como se fosse um disco gigante. Então, eu posso pegar, por exemplo, vários discos de 1 tera, o storage vai juntar todos esses discos e no final ele vai falar, ó, eu tenho aqui de capacidade 100 terabytes para entregar. A vantagem de utilizar o storage é que o disco físico, onde os dados vão ser armazenados, ele está num dispositivo, num recurso chamado storage. Não está mais, esses discos não estão mais no meu servidor. Então eu passo a utilizar um disco remoto, um disco que não pertence ao meu servidor. Então aqui vai ter uma conexão do servidor com o storage para que ele possa gravar essas informações. Então o storage, o que acontece? Ele cria um discão aqui gigante. Ele vai pegar todos os discos do storage e vai transformar isso num disco gigante. Desse disco gigante, eu vou começar a entregar pedaços dele para as minhas máquinas, para os meus servidores. Esses pedaços a gente chama de LUN. Então, eu vou começar a entregar essas LUNs. Então, se eu tenho um disco de, por exemplo, 100 teras, um disco não, um storage com capacidade total de 100 teras, eu posso criar LUNs. Ah, me cria aí uma LUN de 500 GB. Posso pegar essa LUN de 500 GB e apresentar essa LUN por um servidor. Então, eu pego pedaços desse armazenamento total que o storage entrega e eu vou entregando isso para as minhas máquinas. Só que o storage, ele acabou também trazendo para a gente um outro benefício. Então, agora eu tenho essa capacidade de ter um dispositivo com armazenamento gigante. Então, a gente tem histórias de petabytes. Então, eu tenho um dispositivo com armazenamento gigante,
podendo ser entregue para os servidores do meu ambiente. E também esse cara aqui, ele vai me trazer também, deixa eu colocar aqui numa cor diferente, performance. Performance. Então, o meu IOPS aqui vai ser muito maior por conta do storage, porque é um dispositivo específico para trabalhar com disco. O servidor em si, ele tem um disco ali, o disco local, como um local para armazenar dados, inclusive armazenar as configurações de instalação do sistema operacional. Mas eu tenho um sistema operacional por trás que vai depender de processamento. O sistema operacional não está tratando só disco, está tratando outras coisas. Quando eu levo tudo isso para o storage, eu tenho um sistema operacional desenhado só para armazenamento, só para trabalhar com disco, e o foco dele é somente isso, nada mais. Então, um storage, ele tem uma performance maior que a de um servidor. Porém, isso aqui é importante, para eu pegar um alum do storage. Então, alum, um pedaço do meu disco gigante, um pedaço do meu armazenamento total do storage. Essa entrega é remota, não é local. Essa conexão entre servidor e storage, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser via fibra, e é o que vai me trazer a maior performance. Então, se eu tenho uma aplicação que essa aplicação ela demanda muito de leitura e gravação de disco, ela precisa de uma quantidade muito grande de IOPS, o storage que vai me atender esse tipo de necessidade é um storage de fibra. E eu tenho também a opção de utilizar um storage, a SCSI, a performance mais baixa, IOPS menores do que um storage de fibra traz para a gente. Mas a característica, tirando a parte da performance, é a mesma. Uma caixa com um monte de disco, onde ele junta todos esses discos, eu vou entregando pedaços desse disco para os meus servidores. Essa conexão do servidor para o storage precisa ser uma conexão mais rápido possível, para eu ter performance. Então, se eu tenho fibra, eu tenho ali a minha fibra passando, geralmente entre o servidor e o storage, tem aqui os meus switches. Isso vai formar o que a gente chama de SAN, o Storage Area Network, tá? Que vai ser uma rede dedicada só para acesso a disco, porque eu preciso de desempenho. Eu não posso utilizar esse mesmo meio que o meu servidor utiliza para acessar o disco para trafegar outras informações, porque eu preciso de performance, eu preciso de velocidade. Então, geralmente a gente tem ali os servidores, e existe uma rede dedicada que liga o servidor para o storage. Isso que a gente chama de Storage Area Network. Então, são conexões saindo do servidor, passando para um switch e indo para um storage. E dentro desse meio, dentro dessa SAN, só vai passar informações relacionadas a disco. Ok? Então, esse é um primeiro ponto. Tem ideia de quanto mais rápido? Cara, um storage de fibra chega a ser... É que depende, a gente tem várias soluções de storage, mas chega a ser mais de 100 vezes mais rápido. Tá? É que a gente tem várias soluções que entrega mais IOPS, entrega menos, mas tem soluções que, quando comparada com a SCSI, chega a ser 100 vezes mais rápida. Pode criar uma VLAN para essas conexões? Até pode, tá? Mas a recomendação é que essa conexão, esses switches, sejam switches dedicados só para isso. Então a recomendação é ter uma rede, por isso que chama Storage Area Network, né? Uma rede só, uma rede só para armazenamento. Então a recomendação é ter uma rede, equipamentos que conectem somente servidor e storage. Porque se eu partir para a criação de uma VLAN, provavelmente dentro desse switch eu vou ter a VLAN de dados, eu vou ter VLAN disso. Isso, apesar de ser possível, a gente não recomenda.
A recomendação é uma rede só para acessar, ali só vai passar informações, eu só vou ter conexões de servidor para o storage. Beleza? Depende também de como está montado o volume. Aqui a gente nem chegou no volume ainda, tá? Aqui a gente está ainda na parte do disco mesmo. Legal? Então, beleza. O storage, ele vem me ajudar na questão do armazenamento, porque se eu tenho um storage de 1 petabyte, cara, eu posso entregar 1 petabyte para o servidor. Sendo que eu não teria disco físico suficiente para espetar no servidor que me daria essa volumetria. Então, o storage já me ajuda com isso. O segundo é a questão da performance. Então, o storage moderno, um storage de fibra, ele vai te trazer uma quantidade de ops muito grande, onde os discos locais provavelmente não conseguiria trazer. Beleza? Pessoal, tranquilo até aqui? Tá dando para acompanhar? Do lado do server, devo ter um barramento aqui, 1000, né? Seria ali a conexão giga, sem dúvida nenhuma, tá? A gente vai entrar, quando a gente for falar do storage space, a gente vai ver que existe ali algumas recomendações, tá bom? Mas aqui eu só quero que vocês entendam esse cenário onde eu saía de um disco, a aplicação começou a ter mais necessidade de armazenamento, a gente começa dentro do mesmo servidor colocar mais discos, configurar o RAID para que as informações comecem num disco, depois comece a ser gravada no outro, só que a gente chegou num limite físico, onde eu não tinha mais baia para colocar disco no meu servidor. E agora, o que eu faço? Beleza, eu tenho a opção de utilizar o storage. Exatamente. O que o Juan falou é totalmente verdadeiro. Hoje, né, muita gente fala, nossa, meu storage aqui é SSD. Não, cara, quando você pega o SSD versus o NVMe, cara, o NVMe chega a ser 10 vezes mais rápido que um SSD. E olha que o SSD já é muito rápido. Então, hoje a gente tem storage, é claro que esses storage geralmente o custo é bem elevado, mas a gente tem storage que te entrega uma quantidade absurda de IOPS, principalmente storages aí com NVMe, né, que é o barramento diferente que a gente utiliza, não é o mesmo barramento do SSD, é um barramento diferente, muito mais rápido. É o que a gente chama ele de memória não volátil, né? Beleza? Cara, é show de bola, né, Juan? Fala sério, cara. Quando você vê a performance daquilo, cara, você coloca um NVMe, pega esse disco, para quem trabalha com Hyper-V, pega esse disco, formata ele com RFS, o negócio decola. É aquele boot que você liga a máquina, 2 segundos, já está tudo aparecendo. Então a performance é absurda. Mas vamos aqui, vamos evoluindo aqui para a gente chegar lá no nosso Storage Space Direct. Então, beleza, enderecei. Só que o problema desse tipo de solução é o problema do custo. Porque não é qualquer empresa. Cara, é show de bola. É outra performance. O problema é o custo. Não é qualquer empresa que vai conseguir arcar com o custo de ter um storage, porque não é um equipamento barato. Ele é um equipamento caro. Você vai precisar de mão de obra especializada para gerenciar um storage. Então, geralmente, são empresas maiores que utilizam esse recurso. E mesmo empresas maiores, o que elas estão começando a entender? Legal, eu posso ter e eu vou precisar de aplicações que precisam estar no storage. Eu, como empresa, eu tenho condições de pagar um storage e tudo mais. Porém, a gente está cada vez mais indo para um cenário aonde a gente precisa, mesmo a empresa tendo ali o budget para manter um storage, a gente ainda precisa validar se aquilo é necessário para todo mundo. Porque hoje o que a gente mais vê são aplicações utilizando o disco de storage onde poderia estar utilizando uma outra solução. Não precisaria do storage, só que a mesma empresa tem aplicações que precisam do storage. Então eu posso ter um misto. E no final do dia, eu vou ter uma boa economia.
Então, a gente hoje vê muitas empresas grandes que tem lá storage gigante e está tudo rodando no storage. Só que muita coisa sem necessidade. Poderia estar rodando de uma outra forma e isso iria diminuir demais o custo, tá? Então, pessoal, eu quero que vocês comecem a ligar esses pontos. Quando eu falo que o mercado hoje precisa de profissionais especialistas, são profissionais que tenham essa visão. Não é aquele profissional que fica o dia inteiro criando usuário, criando um registro no DNS. Não, precisa de um profissional com conhecimento mais avançado, um conhecimento mais profundo, para conseguir trazer soluções que no final do dia ou vai trazer uma inovação para a empresa, ou vai diminuir um custo. Então, isso aqui, por exemplo, que a gente está estudando hoje, meu, se a gente pegar empresas que utilizam storage e fazer uma implementação, fazer um estudo e fazer uma implementação certinho, dividir o que precisa do storage e o que não precisa, meu, a empresa, no final de um ano, nossa, a economia é gigantesca. Então, hoje, quando a gente fala de profissionais com conhecimentos mais avançados, é esse tipo de profissional que tem uma visão completa ali de um recurso, por exemplo, de um Windows Server, a partir de infraestrutura, tem um conhecimento mais profundo, para que esse profissional não fique o dia inteiro só administrando o ambiente. Não, ele vai, cara, pô, isso aqui eu poderia fazer assim, mas vocês concordam que, por exemplo, vamos utilizar o Storage Space Directory, vamos tirar algumas coisas do storage, vamos utilizar o Storage Space Directory. Cara, hoje, primeiro, o Storage Space Directory é um recurso que veio desde 2016. Então não é um recurso novo. Só que hoje, meu, você pode contar, cara, isso é certo. Cerca de 90% dos profissionais que trabalham com Windows não têm ideia do que é o Storage Space Directory. Então não adianta querer ser um especialista sem ter um conhecimento profundo das soluções que estão em volta, tá? Então fica com isso em mente. Então vamos lá. Então beleza, o storage é show de bola, o storage é bacana, ajuda pra caramba, performance, capacidade, show. Mas a gente tem um cenário das empresas que não têm condições de comprar um storage e continua com aquele problema, cara, não tenho mais baia para colocar disco aqui. E agora? E eu tenho empresas que já têm o storage, mas com recursos rodando dentro do storage que não necessariamente precisariam estar no storage. Poderia estar utilizando alguma outra tecnologia. Então a gente vai começar. Ó, ô Lucas, eu nem tinha ideia antes dessa aula. Mas, Lucas, cara, isso é 90% dos profissionais de TI. É muita gente. Pode fazer um teste amanhã na empresa de vocês, se vocês conhecem o profissional que está a níveis acima de você. Pergunta o que é o Storage Space Direct, eu tenho certeza que a maioria não vai saber o que é. Vai ter que responder na lata, não vale ir lá. Você não pode dar tempo para ele ir lá no Google consultar, que aí é covardia, né? Mas é uma realidade, tá? Mas vamos avançando aqui. Então a gente tem esse cenário aqui do storage. Uma outra coisa que a Microsoft começou a desenvolver, então primeiro, storage não é Microsoft, tá? Storage é uma solução. Aí a gente tem storage Microsoft, mas a Microsoft não é o grande player quando a gente fala de storage. Aí a gente tem Dell, a gente tem Hitachi, a gente tem outros providers, tá? Mas olha só que legal. A Microsoft, ela começou a investir pesado nessa questão de armazenamento, porque antes era o que a gente tinha, um disco local, queria volume e acabou. Aí a Microsoft trouxe um recurso que é um recurso muito interessante. Deixa eu apagar isso aqui para a gente desenhar esse recurso. Microsoft trouxe um recurso, fazer grande aqui para caber. Então aqui eu tenho server 1 e aqui eu tenho os meus discos. 1, 2, 3, 4, por exemplo. Mas aí poderia ser quantos discos o servidor comportar. A Microsoft ela trouxe um recurso chamado Storage Pool. Opa, Pool. O que é esse Storage Pool?
Esse storage pool, ele vai fazer dentro do Windows Server, a mesma coisa que o storage faz. Que é o quê? Pegar os discos, né? Aqui ele só vai tirar o disco do sistema operacional. Então ele vai pegar todos os discos de dados e ele vai transformar esses discos. Vou colocar uma cor diferente aqui. Ele vai transformar esses discos. Ele vai transformar esses discos como se fosse um único disco, um disco gigante. O que o storage faz para mim. Agora eu tenho isso dentro do Windows Server. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, um disco de 500, 500, 500, 500, ele vai criar um storage pool para mim com uma capacidade de 2 terabytes. Então, ele vai juntar todos os discos e vai criar um disco gigante. E a partir desse disco gigante que ele cria, eu posso pegar pedaços dele. No storage eu chamo isso de LUM. Aqui vai ser os nossos discos virtuais. Então eu pego pedaço desse storage pool e eu crio os meus discos virtuais. Então eu posso pegar de 2 TB, criar um disco virtual de 500 GB. Ah, mas espera aí. Qual a vantagem que eu teria de fazer isso? Eu não poderia utilizar aquele conceito que a gente viu agora há pouco, acabou de gravar num disco, grava no outro e assim vai? Beleza. Só que o storage pool, ele vai trazer os mesmos recursos que eu tenho no storage. Porque no storage, quando ele junta aquele monte de disco, eu tenho a opção de configurar o RAID lá para eu ter a alta disponibilidade. Eu tenho a opção de fazer a configuração do Stripe, que isso me traz uma velocidade absurda. O storage faz isso, que é o quê? Uma coisa, pensa num disco, um disco mecânico, por exemplo. Ele está gravando ali, a agulhinha gravando. Agora pensa o mesmo dado sendo gravado em 2 discos simultâneos, pedaço aqui, pedaço aqui. Então a velocidade praticamente dobra. O storage já faz isso para a gente. O storage pool também vai fazer. Quando eu configuro o Spanned, que é termino de escrever num disco, começo no outro, ele só está escrevendo em um disco até acabar para depois começar a escrever no outro. Aqui não, aqui ele vai ficar intercalando. Ora escreve num disco, ora escreve no outro, para eu ter performance. Então aqui eu já começo a ganhar em performance. E eu também, isso aqui vai ser opcional, quando a gente cria esse volume aqui, esse disco virtual, a gente escolhe se vai querer ou não, mas eu posso configurar o volume com um RAID 5, com paridade. Consigo ainda criar ali, né, um mirror de três pernas, digamos assim. O disco e uma cópia dele para outros 2 discos. Então, essa solução do Storage Pool, ele traz os recursos que a gente tem relacionado à performance e disponibilidade de um storage e ele traz isso para mim para dentro do Windows Server. Pego todos os discos do servidor com base nessas informações, monto um único volume gigante e a partir desse volume gigante eu posso começar a criar os meus volumes. Só que aqui, beleza, cara, que recurso show de bola. Quando esse recurso chegou, ajudou bastante, principalmente nessa questão de disponibilidade, principalmente aqueles servidores onde eu não preciso do storage, o que eu tenho de disco físico na máquina me atende. Mas, cara, ficar gerenciando aqueles discos individualmente não era muito legal. Então, você pegava ali servidores 16, 20 discos, ficar gerenciando aquilo individualmente não era legal. Agora eu posso pegar todos aqueles discos, transformar num disco gigante e ter um gerenciamento centralizado, ganhando performance e ganhando também em disponibilidade. Só que aqui, de novo, beleza, cara, show de bola isso aqui.
vai me ajudar muito, mas a gente volta para uma limitação que a gente tinha no passado, que é a limitação e quando acabar espaço físico para eu espetar os discos nessa máquina. Porque eu não posso criar um storage pool apontando para uma LUN de um storage. Tem que ser disco que está ali na máquina. Se é uma máquina física, os discos físicos. Se é uma máquina virtual, os discos virtuais. Então eu tenho uma limitação. Vai ter uma hora que esse limite vai chegar. Beleza. Aí a Microsoft foi, beleza. Isso ajudou bastante. Só que começou a ter essa necessidade de legal, acabou aqui o espaço do meu servidor. Eu não tenho mais espaço no meu servidor. E a gente começou a identificar um outro problema que a gente tinha identificado de uma maneira diferente há 20, 30 anos atrás, quando veio a virtualização. Porque quando veio a virtualização, o que, que ela veio endereçar, o que, que ela veio ajudar? Eu tenho servidores subutilizados, servidores físicos, que tem uma aplicação específica, e a aplicação não utiliza nem 10% da capacidade desse servidor. Eu acabava perdendo muito da capacidade do servidor, porque a aplicação não utilizava todos os recursos. Então, a virtualização veio, legal, vamos pegar esses servidores e vamos, dentro desses servidores, criar máquinas virtuais para que eu possa utilizar os recursos, todos os recursos ali que o hardware me entrega. Então a gente começou ali quando a gente fala do servidor físico, a gente começou a conseguir utilizar o que ele entregava de capacidade subindo as nossas máquinas virtuais. Ok? Então a gente tinha lá, cara, preciso subir as máquinas virtuais. E a gente começou a ter um problema parecido na parte de armazenamento. A gente começou a ter, deixa eu fazer um outro desenho aqui, a gente começou a ter nos ambientes os servidores. Vamos para cá. A gente começou a ter nos ambientes os nossos servidores, então aqui, server 1, server 2, o server 3, a gente começou a ter o seguinte cenário. Ah, o server 1, ele tem lá a quantidade de disco lá. O servidor 2, a quantidade de disco. Servidor 3, a quantidade de disco. E eu olhava para o servidor 1, olhava para o consumo dos discos dele na parte de armazenamento, eu olhava para ele estava lá, cara, morrendo, 90%. E eu, cara, o que eu vou fazer? Cara, e agora? A única solução é um storage, mas minha empresa, cara, não tem condições de ter um storage. Eu olhava para o servidor 2 e esse cara estava ali, 40% de utilização. E o servidor 3, eu olhava para ele estava ali às vezes com 10%. Era o sistema operacional e uma aplicação pequena. Então eu começava a olhar para o meu ambiente, para os meus servidores, a parte de armazenamento local, e eu começava a ver que, cara, tinha servidores que estavam no talo, já estava chegando próximo ao limite do armazenamento, enquanto outros servidores estavam ali com espaço disponível. Aí veio a Microsoft com essa solução genial, genial, que é o nosso Storage Space Direct. Que é o quê? Legal. Você tem discos sobrando em determinadas máquinas, em determinadas faltando. E se a gente pegasse o disco de todos os servidores, tá? Isso aqui pode ser até 16 máquinas. E se eu pegasse os discos locais das 16 máquinas e transformasse isso em um storage pool? Transformasse isso em um disco único. Se eu pegasse todos os discos que eu tenho disponíveis nesses servidores e transformasse tudo isso em um único disco. Olha a visão. Eu saí daquele storage, do storage pool
onde eu faço a junção de todos os discos só de uma máquina específica, e agora eu vou juntar os discos de todos os servidores que fazem parte ali, pode ser até 16 máquinas juntas, e eu junto todos os discos dessas máquinas e transformo em um único disco. Então aqui no final ele vai pegar aqui os discos das 3 máquinas e no final ele vai transformar em um disco gigante. Então aqui, vamos imaginar que cada um tem 500, 2, 4, 6 tera. Então no final das contas, eu teria aqui um disco de 6 tera. E desses 6 teras, eu vou conseguir distribuir melhor as informações. Então, eu vou pegar os dados que esses caras aqui não estão utilizando e eu vou jogar para o servidor 1. Porque agora eu tenho um disco gigante que pode ser acessível por qualquer máquina que eu acesso. É um disco, eu vou criar um volume. Eu posso jogar recursos de SMB, por exemplo. Esse disco gigante pode ser um file server. Eu vou acessar isso via SMB. Então, agora eu tenho tudo isso dentro de um disco só, tá? Eu utilizo o serviço de replicação de DFS. É que aqui é um conceito totalmente diferente, tá? Quando eu falo de replicação DFS, cada servidor tem seu disco, é independente, replica daqui para cá. Aqui eu estou pegando os discos dos servidores, são servidores, lembra? São servidores diferentes. Eu estou pegando o disco de todo mundo e transformando em um único disco. Então, isso aqui já começa a levar a nossa visão de armazenamento para um outro nível. Porque pensa comigo, agora aquelas aplicações que não precisam, apesar do Storage Space Direct trazer um IOPS muito grande, mas ainda ele não vai se comparar a um storage fibra, somente esses storage NVMe, top de mercado, ele ainda não se compara. Mas pensa naquela aplicação que está no storage sem necessidade, não precisa daquele IOPS que o storage me entrega. Eu posso tirar isso da solução de storage e trazer para o Storage Space Directory. As minhas máquinas virtuais, eu não preciso mais colocar, né, quando a gente fala de Hyper-V, eu não preciso colocar as minhas máquinas virtuais no storage. Eu posso colocar as minhas máquinas virtuais dentro do Storage Space Direct. Por quê? Ele vai juntar todos os discos disponíveis desse servidor e ele vai criar como se fosse um único disco gigante. A gente já vai falar um pouco sobre isso, tá, Leandro? Sobre essa questão de erro, como que ele vai organizar essas informações, tá? Daqui a pouco a gente chega nesse ponto aí, mas excelente isso que você levantou, porque faz todo sentido, tá? Mas a gente vai chegar nessa parte, nessa questão de, e se eu perder, como que funciona em relação a se eu perder um disco, enfim. A gente chega lá, porque aqui o Storage Space Director, ele não vai me entregar apenas essa junção de disco. Ele vai me entregar coisas avançadas que um storage entrega, por exemplo, a parte de cache. Cara, se eu tenho uma aplicação que precisa de IOPS, exatamente, Emanuel. Exatamente. É isso aí. HCI com Hyper-V. Tá? Então aqui eu junto todos os discos, só que eu não vou ganhar só nessa junção. Eu vou ter a parte de cache, eu vou ter a parte de tier. Gente, se vocês soubessem o quanto de economia a gente pode trazer para as empresas, organizando os dados em tiers, o que é mais acessado, o que é menos acessado, porque o que é menos acessado, eu não preciso colocar num disco rápido, posso colocar num disco mais lento. Eu vou colocar no disco rápido, que é acessado intensamente, que precisa de uma quantidade grande de leitura escrita, precisa de um IOPS elevado. O que não é, eu posso deixar num disco mais lento. E o Storage Space Director, ele vai me trazer isso e o mais legal. E isso é automático. Ele, com os algoritmos dele lá por trás, ele consegue identificar o que é muito acessado, joga para um disco rápido para ser utilizado ali como cache, e o que não é acessado, joga para um disco mais lento
para ficar mais barato o armazenamento. Ele faz tudo isso sozinho. Então, ele tem ali uma inteligência por trás, onde ele consegue identificar o que é acessado, o que não é, e ele faz essa movimentação entre tiers. Porque lembra, por trás aqui, ele está juntando disco. E esses discos, eles podem ser discos diferentes. Pode ser HDD, pode ser um SSD, pode ser um NVMe, não tem problema. Só que cada disco tem a sua velocidade. E ele, quando construir tudo isso, ele vai saber os discos que são rápidos e os que não são tão rápidos. Então, ele vai dividir o que é rápido para cache e o que não é rápido, tão rápido para armazenamento, tá? Mas a gente vai chegar lá, eu vou fazer um desenho que vocês vão entender. Mas aqui, nessa parte, eu só preciso que vocês entendam que agora eu posso ter um conjunto de 16 máquinas e eu posso pegar os discos de dados, né, tirando o disco do sistema operacional, eu posso pegar os discos de dados desses servidores e transformar em um servidor gigante. Qual que é o pré-requisito, né? Pegando um pouco do gancho aqui que o João Gustavo colocou, né? Se precisa ser o mesmo sistema operacional. Qual que é o pré-requisito para eu trabalhar com esse Storage Space Director? Eu preciso... Primeiro, isso vem a partir do Windows Server 2016. Então, Windows Server 16 em diante. E precisa ser a versão Data Center. Tá? Não tem a opção de configurar esse recurso na versão standard. Tem que ser a versão data center. Tá? Então precisa ser uma versão data center. 2016, 2019, 2022. Outro pré-requisito não, aqui vai mais para uma recomendação, uma melhor prática. Se os discos estão em servidores diferentes, esses discos de alguma forma precisam se conectar. E como que ele faz essa conexão? Através da rede. Interface de rede. Então, a recomendação é que essa interface de rede seja uma interface de rede 10 GB, por questões de performance. Tá? Então, é recomendado que essa conexão, essa interface, seja uma interface 10 GB, onde ele vai fazer essa conexão e fazer a junção desses discos para que ele consiga distribuir. Ok? A gente pode ter, dentro dessas 16 máquinas, a gente pode ter até total aqui, né, de 400 discos. E eu tenho um limite de gerenciamento do Storage Space Director para esses 40 discos, um limite que não pode ultrapassar 4 petabytes. Ou seja, coisa pra caramba, né? Eu concordo, Leandro. Olha que interessante o Leandro, né? 10 GB é complicado ter na rede. Eu concordo. Mas você vai concordar comigo também que a empresa que chega nesse nível, que precisa desse tipo de volumetria, que precisa desse tipo de solução, não é qualquer empresa. Então, os 10 gigas de rede seria o menor dos problemas. Ainda mais para uma rede local, né? Que aqui a gente está falando de uma rede local, tá? Todas essas máquinas têm que estar numa rede local, tá? Então, isso aqui é importante, pessoal. Às vezes a gente se limita um pouco no que a gente está vivendo hoje. Então, talvez o Leandro comentou 10 GB, não sei, possa ser porque a empresa é um pouquinho menor, não é a realidade da empresa hoje. Mas comecem a pensar que, cara, beleza, hoje não é a realidade para você, mas amanhã você pode ter uma oportunidade numa empresa onde isso aqui é a realidade da empresa. Tá? Então, se hoje não é a sua realidade esse tipo de cenário, começa a imaginar agora que, cara, eu estou trabalhando num ambiente grande desse, para vocês verem como vai começar a fazer sentido. Tá? Porque a gente tem que se preparar para o futuro. Hoje não é a minha realidade. Mas se eu não estiver pronto para o amanhã, posso perder uma oportunidade para gerenciar um ambiente desse tamanho. Tá? E é claro, isso, salário, enfim. Esse 10 GB pode ser, não tem problema, tá? Cara,
pode fazer NIC-TIM, não tem problema. Que pede ali uma conectividade de 10 GB ali por questões de performance. Porque lembra, os discos estão remotamente separados um do outro, então eles vão precisar de uma forma se comunicar. Então, o Storage Space Director, esse meio de comunicação precisa ser o meio de comunicação mais rápido possível. Tá? Porque lembra, a vantagem aqui por trás não é somente, lembra, não é somente juntar disco. Porque se fosse só juntar disco, cara, isso, beleza, o que adianta eu juntar disco e ter uma porcaria de performance? Então a ideia por trás é juntar disco com performance. Inclusive, quando a gente fala desse cenário 16 máquinas, 400 discos, olha que top. Tem muito storage de mercado que não chega. Mas a documentação da Microsoft fala que eu posso ter 13,7 milhões de IOPS. Cara, isso aqui é absurdo. Tem muita storage de mercado que não chega nisso. Tá? É claro que aqui o que a Microsoft leva em consideração para entregar essa quantidade de IOPS é a quantidade de máquina, a quantidade de disco, a velocidade do disco. Não adianta eu colocar 16 máquinas, 400 discos, HDD, que, cara, esquece, nunca vai chegar num IOPS desse. Então aqui é a junção de tudo. Deixa eu só ver aqui, passou uma dúvida aqui. Aqui, os servidores terão que ter o mesmo sistema operacional. João, pode ter sistema operacional diferente, mas a recomendação, até por questões de performance, porque cada versão nova do sistema operacional acaba tendo uma melhoria em relação à performance na parte ali de hardware, seja uma CPU, seja um disco. Então, apesar de ser possível, a recomendação é que seja sempre o mesmo sistema operacional, a mesma versão. Tá bom? Que bacana esse serviço. Eu faço algo parecido com a AWS Storage Gateway. Show de bola. As máquinas têm que ter a mesma configuração de disco, processadores, memória. Então, aqui é a recomendação. Porque isso aqui, no final, o que ele vai criar aqui para a gente é um cluster. E quando a gente trabalha com cluster, é sempre recomendado eu ter as mesmas informações de hardware, mesma quantidade de memória, mesma CPU, porque eu não posso correr o risco de perder performance por conta de uma máquina que tem um poder de processamento menor do que as outras. Tá? Então a recomendação é ser tudo igual, o mesmo sistema operacional, mesmo hardware, tudo idêntico. Só vai funcionar no Hyper-V ou Bare Metal. Então aqui vai depender muito de como a aplicação vai acessar o recurso. Se for uma aplicação que acessa um recurso via SMB, vai funcionar. Porque isso aqui é um volume. Então, eu posso criar lá um compartilhamento desse volume e acessar esse compartilhamento. Agora, se for uma aplicação que precisa acessar diretamente o volume, aí o serviço que vai conseguir entregar, utilizar esse tipo de tecnologia vão ser as máquinas virtuais do Hyper-V. Investimento ainda é menor que um storage. Além de ser muito menor, Juan, além de ser muito menor, a gente começa a. Hoje a gente já aproveita. Então, hoje, com a virtualização, a gente já aproveita o poder de processamento e o poder de memória de uma máquina física. Então, eu crio as máquinas virtuais e ela vai utilizando ali a CPU, a memória da máquina física. Essa solução, ela também vai me ajudar a otimizar a utilização dos discos. Então, além de ser muito menor montar o custo, eu também vou conseguir utilizar os recursos de armazenamento local de uma maneira mais inteligente. Beleza. Tem que ser uma SAN isolada. Então, tudo que a gente fala de SAN, aqui, na verdade, pode ser uma SAN aqui só para fazer a conexão desses discos, né? Então, a recomendação é ter um storage não, um switch dedicado só para fazer essa conexão
por onde ele vai passar essas informações de disco, mas se eu conseguir atender esse throughput, atender essa rede 10 GB, cara, poderia ser uma VLAN, por exemplo. Tá? No final das contas, o que vai importar é eu trabalhar com essa recomendação de ter ali uma conexão de 10 GB. Agora, se vai ser um switch dedicado, uma SAN dedicada, ou se vai ser uma VLAN dentro da minha rede, não interessa, tá? Não tem muito. Diferente do storage, não tem muito essa questão de recomendação. Esse cenário seria Windows Data Center. Storage Space Director e Hyper-V Microsoft dominando. A Hyper-V, ou, que nem eu falei, alguma outra aplicação, solução que escreva num SMB, por exemplo. Quais os impactos de migrar para o Storage Space Director ou servidores em produção? Tá, primeiro, você tem que preparar o ambiente, a migração meio que vai ser instalar a aplicação do zero. Por quê? Para eu criar esse Storage Space Director, o disco ele tem que estar no que a gente chama de clean. Então não pode ser um disco que esteja sendo utilizado, não pode ser um disco que tenha um volume, tem que ser um disco clean, um disco limpo. Então, em cenários de migração, a gente sobe a infraestrutura do Storage Space Director, pego ali a aplicação que eu quero migrar e vejo ali, né, um manual de como migra essa aplicação para uma nova, para um novo diretório, para um novo volume. Tem que só estar isolado. O tráfego não precisa de isolamento desde que você consiga entregar os 10 GB. Então, se hoje você tem uma rede rápida, uma rede controlada, e você consegue garantir que dentro do tráfego que já passa hoje, quando o Storage Space Director for utilizado, ele consiga trafegar esses 10 GB, cara, não precisa ser uma rede isolada. Beleza? Beleza, vamos começar a entender agora aqui um pouco de como que depois que o Storage Space Director monta tudo isso, como que ele consegue organizar essas informações. Eu vou pegar aqui, subir uma nova imagem aqui. Então vamos imaginar aqui o disco SSD e o disco NV. NV. Então aqui são os nossos SSD e aqui NVMe. Então, de novo, eu posso ter discos diferentes dentro aqui do. Eu posso ter discos diferentes aqui dentro da minha solução. Então, por padrão, quando o Storage Space Director ele cria a junção desses discos, ele vai conseguir identificar de forma automática os discos que são mais rápidos e os discos que são mais lentos. E ele vai fazer uma conexão, dependendo da quantidade de discos que eu tenho, ele vai fazer uma conexão ou de 2 para um, 3 para um. O que seria esse 2 para um, 3 para um? Ele vai pegar, por exemplo, dois discos SSD, então o SSD ele é mais lento que o NVE. Então ele vai pegar os discos SSD e ele vai colocar esses discos SSD como disco para armazenamento. Porque são discos mais lentos, então é onde ele vai armazenar as informações. E ele vai utilizar o NVE, então aqui ele vai ter aqui essa conexão desses dois discos apontando para um NVE, e esse NVE ele vai ser aqui a parte de cache. Porque como o NVE ele é muito mais rápido,
O que eu consegui colocar em cache nele, para o meu recurso, a minha aplicação acessar, vai ser muito mais rápido do que se o cache ficasse num disco que é mais lento. Então, ele vai pegar o disco, os discos que são mais lentos, e ele vai definir esses discos para armazenamento, e os discos mais rápidos ele vai utilizar ali para cache. Então, ele vai fazer esse 2 para 1. Então, aqui, aqui, e o cache. Quando eu trabalho com o Storage Space Direct, eu posso ter até 16 máquinas. Se eu começo, por exemplo, com 2 máquinas, uma forma de eu crescer o meu Storage Space Director ou é adicionando novos discos, caso o servidor ainda suporte novos discos, ou adicionar novas máquinas. Independente se eu estou adicionando novas máquinas ou novos discos, quando isso entra aqui dentro da minha configuração, ele também começa a fazer essa divisão. Então, ele cria uma primeira. Conforme o ambiente vai crescendo, ele refaz tudo e começa a fazer essas configurações. Então, imagina que a gente adicionou mais 2 discos. Nesse cenário, o que, que ele iria fazer? Ele ia jogar um disco para cada lado, pensando aqui num disco SSD, um disco para cada lado. Opa, SSD. E ele vai fazer aqui essa conexão desse disco com o cache do NVMe. Adicionei um quarto disco, um para cada lado, ligado no NVMe. Adicionei um novo NVMe, ele vai quebrar isso e vai dividir novamente. Então ele sempre vai ter no mínimo aquele 2 para 1. 2 discos lentos para um de cache. Só que eu só tenho 2 de cache, conforme eu vou adicionando mais discos lentos, ele vai dividindo isso e ligando com os discos de cache. Então ele vai montando isso aqui tudo de forma automática. Beleza? Outra coisa que vai acontecer aqui, as informações, os dados, lembre-se, aqui são discos físicos. Só que por trás, ele está criando um disco único, um disco gigante. Então, quando a gente fala de alta disponibilidade, lembra, eu não tenho a alta disponibilidade do disco em si, eu tenho a alta disponibilidade do volume. Então, quando eu crio um volume, porque isso aqui a gente está falando de disco físico. Só que para o Windows, não, eu não consigo utilizar um disco sem criar um volume, formatar e tudo mais. Quando eu estou utilizando o Storage Space Director e eu vou criar um volume, durante a criação do volume, eu vou definir se eu quero a redundância, se eu quero um RAID 5, se eu quero só um espelhamento, se eu quero um espelhamento de 2 níveis. Eu vou, eu como administrador, eu vou escolher se esse volume vai ter uma redundância ou não. Porque aqui lembra que são discos. Então, se eu chegar aqui, eu tenho lá, eu quero criar um volume. Então, fui lá, criei aqui o meu volume 1. Durante a criação do volume 1, eu tenho que especificar, eu quero redundância ou não. Se eu falar que eu quero, por exemplo, eu quero um RAID aqui, um espelhamento. Beleza, ele pode pegar essa informação desse volume, ele pode gravar nesse disco, ele pode gravar nesse disco. Mas a alta disponibilidade, a redundância eu crio dentro do volume. E não na configuração do... Não, Storage Space Direct junta os discos, define ali essa parte de tier, o que é cache, o que é armazenamento. Agora, quando eu falo de alta disponibilidade, isso é quando eu vou criar o meu volume, porque os dados que eu vou gravar vai ser dentro do volume. Então, quando eu crio essas informações lá, eu especifico. Eu quero redundância? Se eu quero, ele vai espalhar isso em discos diferentes. Então, se eu criei esse volume 1 com RAID 0, respondendo aqui a pergunta do
Do Regis, eu não lembro. Teve um outro colega aqui que perguntou dessa parte de alta disponibilidade. Então, nesse caso do volume um, onde eu criei ele com o RAID, ele está apontando para dois discos diferentes. Aqui, se eu perder um disco, não tem problema. Eu ainda tenho aqui o outro disco com essas informações. Beleza? A turma que estava perguntando sobre essa parte de redundância, deu para entender? Então, tudo isso eu faço durante a criação do volume. Então, eu crio o volume e lá no volume eu falo, cara, porque nem sempre eu vou precisar dessa redundância. Então, eu faço isso durante a criação do volume. Preciso de redundância? Tá aqui. Não preciso? Beleza, cria simples. Precisa especificar o disco físico também durante a alta disponibilidade, ou o sistema define automaticamente quando o volume é criado. Ele que define, tá? Então, isso aqui você não consegue criar um volume e falar, use esse disco e usa esse. Não, ele que vai definir. O que ele vai garantir é que isso vai estar em discos diferentes. Agora, quais dos discos, que é o que um storage faz? Ele te entrega uma LUM. Lá dentro do storage, isso tem um RAID lá, mas para onde que ele está copiando isso? Quem está gerenciando é o storage. Então aqui ele está fazendo, mas não é a gente que escolhe, ele que está gerenciando. Essa criação do volume vai ser em uma console do storage space. Isso aqui a gente faz dentro do cluster, tá? Dentro do cluster tem o campo lá onde esse storage space directory vai ficar configurado lá dentro, ou o que a gente mais utiliza hoje, eu recomendo bastante que vocês utilizem, é o Windows Admin Center. Então, o Windows Admin Center, para gerenciar esse tipo de ambiente, cara, ele é excelente. Não tem ferramenta melhor, inclusive de terceiro, que faça o gerenciamento desse tipo de solução, tratando de Microsoft, é claro, do que o Windows Admin Center. E lembrando, é uma solução gratuita. Tá? Então, isso aqui fica muito. Porque lá você tem uma visão geral, ele já te mostra todos os discos, performance. Cara, é show de bola. Ele dentro lá, ele mostra também o que é cache, o que é. Nossa, cara, é sensacional. É sensacional, cara. É muito, muito legal ver esse gerenciamento acontecendo lá pelo Storage Space Directory. Pessoal, entenderam o conceito, a utilização aqui do Storage Space Directory? Deu para entender? Conseguiram ter essa visão? Alguém já conhecia esse recurso? Já trabalhava com o Storage Space Directory? Eu acredito que a maioria não, porque é o que a gente vê no mercado hoje. Pouca gente conhece sequer essa solução. Muita gente acha, inclusive, que o Storage Space Directory é a mesma coisa que o Storage Pool. Só que vocês viram que é uma evolução, na verdade. Enquanto o Storage Pool trabalha só com os recursos daquela máquina, o Storage Space Directory expande isso para as outras máquinas. Tudo isso é possível pela atualização do SMB versão 3, né? Que ele tem ali algumas configurações avançadas que permite tudo isso também. Show de bola, mas deu para entender, tudo certo. Olha que pergunta interessante aqui do Anderson. Show de bola. Olha que pergunta interessante do Anderson, né? Se a gente, quando vamos para a prática, tá? Não vai dar tempo, né? E não é o objetivo dessa aula a gente criar essa solução, porque primeiro conta de tempo, e segundo porque é um recurso que ele demora, é um pouco complexo criar esse recurso, fazer todas as configurações, isso demora um pouco, porque tem criação de cluster e tudo mais. Mas, para quem quer ver tudo isso, esse tipo de conteúdo, a criação desse ambiente, e não somente isso na prática, daqui a pouco eu vou falar aí sobre uma oportunidade. Mas antes de falar um pouco, eu só quero garantir que todo mundo entendeu pelo menos o funcionamento por trás
do Storage Space Director, que todo mundo compreendeu essa solução, que tipo de problema ela vem endereçar, como que ela vai ajudar as empresas com essa parte de armazenamento moderno, porque cada vez mais as aplicações estão exigindo aí de recursos de armazenamento. Então, só quero garantir aí que todo mundo conseguiu compreender essa parte. Tranquilo. O storage seria um equipamento, como se fosse um servidor, uma caixa gigantesca cheio de disco. E ali tem um sistema operacional que gerencia esses discos. Aí eu posso pegar esses discos e apresentar para os meus servidores. Tá? Então, de forma resumida, isso é um storage. Show de bola? Entendido, entendido. Legal. Show de bola. Ó, muito bom. Então, aqui, de novo, pessoal, vou ser repetitivo, estou sendo repetitivo nas minhas últimas aulas com isso, mas é porque é importante. Quando a gente fala desse conhecimento mais avançado, desse conhecimento mais profundo, é esse tipo de visão. É eu olhar para o meu ambiente, para a minha solução, e com base no meu conhecimento mais avançado, sugerir melhorias, criar novas soluções para no final ou eu trazer inovações para minha empresa, ou eu diminuir custo, manter o gerenciamento mais simplificado. Só que aqui a gente acabou de ver isso na prática. A maioria de vocês comentou aqui no chat que não conhecia esse recurso. Como que vocês iriam conseguir trazer esse tipo de solução para uma empresa sem conhecer esse tipo de recurso? Então, é isso, quando a gente fala que o mercado busca profissionais qualificados, profissionais com conhecimento mais avançado, é esse tipo de conhecimento, saindo um pouco daquela visão de administração e indo um pouco mais para essa visão de, peraí, o que eu posso fazer para ajudar a minha empresa a ser mais competitiva, a diminuir custo, a trazer uma inovação? Então, é esse tipo de conhecimento que a gente fala quando a gente vê vagas de especialista, profissionais com esses conhecimentos mais avançados. Então, aquele profissional que hoje só administra ambiente, só dá suporte ambiente, infelizmente, daqui um tempo vai acabar ficando para trás, tá? Porque cada vez mais as empresas estão buscando esse tipo de profissional que queiram trazer novas soluções, inovações, propor melhorias para o ambiente. E só vai conseguir propor melhoria, trazer novas soluções e tudo mais, profissionais que têm esse conhecimento mais avançado, que conhecem de uma forma mais profunda esses recursos. Então, hoje a gente viu um pouquinho do Storage Space Director. Só que quando a gente fala de um Windows Server, a gente tem muito mais recurso dentro do Windows Server que as empresas precisam também de profissionais com esse conhecimento avançado também para sugerir essas melhorias, propor soluções. Então, tem muita coisa que a gente consegue fazer com a Active Director, pouca gente domina para saber implementar o AD direito, a parte de DNS, até o DHCP. Muita gente acha que o DHCP é simples e a gente vê DHCP configurados aí nos ambientes de forma totalmente equivocada. Sem conseguir utilizar o verdadeiro poder dessas soluções. Então, tem muitos recursos que o que as empresas buscam hoje são profissionais realmente qualificados e com conhecimentos mais avançados, mais profundos nessas soluções para que possam ali não somente administrar, mas também trazer ali melhorias, novas soluções, inovações e por aí vai. Para quem quer ver esse tipo de conteúdo de uma forma mais avançada, só que na prática também, hoje não deu para a gente ir para a prática, senão ia precisar aqui de umas 4 horas. Mas para quem quer ver esse tipo de conhecimento mais avançado, esse tipo de conhecimento que o mercado busca, olhar para aquela solução e estudar aquela solução de uma forma profunda, ver vários cenários que eu posso fazer implementação daquela solução. A gente tem a nossa formação especialista em Windows Server, onde a gente pega os recursos que a gente tem dentro do Windows Server e a gente estuda nesse nível de profundidade. Só que com uma visão prática também. Então, ali a gente vai prática, vários cenários. Por que que eu consigo fazer isso dentro de uma formação? Porque essa formação, ela tem um período de 1 ano. Então, é 1 ano de formação. A gente vai ter aula toda semana. Toda semana a gente tem uma aula ao vivo, onde a gente vai ter esse tipo de conteúdo de uma forma mais profunda e também prática.
Então, dentro de um ano, eu consigo pegar todos os principais recursos que a gente tem dentro do Windows Server e trazer esses recursos com uma visão mais avançada, uma visão mais completa, passando por vários cenários, passando ali exatamente por cada detalhe, desde o planejamento até a implementação do recurso. Então, essa é a meta dessa formação de especialista em Windows Server. É transformar os alunos da formação em verdadeiros especialistas, conhecendo a fundo os recursos, não só na teoria, como a gente viu hoje, mas também saber utilizar esses recursos na prática, planejar esses recursos, implementar e por aí vai. Qual que é o valor para participar dessa formação com duração de um ano? O valor normal dessa formação é R$ 1.997, que pode ser dividido em até 12 parcelas. Se eu cobrasse já esse valor de 1.997, eu tenho certeza que valeria cada centavo, porque eu já ministrei treinamento oficial em centros de treinamento Microsoft aqui em São Paulo, e geralmente os alunos pagam ali 2, 3, às vezes 5 mil por uma formação, onde vai ter ali, no máximo, 2 meses de conteúdo e acabou aquilo ali, acabou, não tem suporte nenhum. Aqui dentro da formação, a gente estaremos junto durante um ano. A gente tem um grupo exclusivo dos alunos dentro do WhatsApp, onde eu acompanho esses alunos diariamente, tirando dúvidas, alunos pedindo orientação, aluno com problema em ambiente, aluno fazendo um projeto. Ah, eu estou com um projeto aqui na empresa, eu estou na dúvida se eu faço isso ou se eu faço isso. Então eu vou lá, ó, no seu lugar eu faria isso, por isso, isso e isso. Então é um grupo fechado que a gente tem no WhatsApp para eu poder orientar e acompanhar essa turma de perto durante esse período de um ano. Valor 1.997. Só que para vocês que estão aqui na aula ao vivo, a gente vai trabalhar ainda com o valor que tinha encerrado semana passada, que é um cupom de desconto de R$ 1.000. Então, ao invés de pagar 1.997 para ter acesso a um ano de formação, acompanhamento ali, 365 dias no WhatsApp para tirar dúvida, pedir orientação, resolver problema, seja lá o que for, a gente está dando esse cupom de R$ 1.000 de desconto, onde a formação cai para o valor de 997, que pode ser dividido ali em até 12 vezes. E a gente vai entregar também para os alunos alguns materiais de apoio. A gente tem vários treinamentos, a gente vai entender a necessidade de cada aluno e a gente vai entregar também materiais de apoio para auxiliar os alunos durante esse processo da nossa formação. Ok? Então tá aí essa oportunidade para quem quer dar esse próximo passo na carreira, para quem quer ser aí um especialista, ter esses conhecimentos mais avançados dentro do Windows Server. Se por acaso você não puder participar dessas aulas, as aulas são ao vivo, todas as semanas. Se por acaso você não conseguir participar dessas aulas, não tem problema. Todas as aulas são gravadas e a gente disponibiliza essas aulas dentro da nossa plataforma para que os alunos possam revisitar esse conteúdo aí sempre que for necessário. Legal? Eu vou colocar o link para quem quiser garantir a vaga aí no chat, tá? Lembrando que essa condição de 997, com esse bônus desses materiais de apoio, a gente consegue garantir só para quem fizer a inscrição hoje, tá? Fez a inscrição hoje, a gente consegue manter o valor de 997, mais esses bônus que são esses materiais de apoio, que a gente vai identificando que os alunos precisam e a gente vai entregando sem custo nenhum. Tranquilo, turma? Alguma dúvida sobre a formação? Deu para entender como vai funcionar? Para quem já está preparado aí para dar esses próximos passos? Deu para entender? Tranquilo? Deixa eu só ver aqui, peraí, passou. Contempla certificado? Então vamos lá. Hoje não existe mais certificação de servidores. Na verdade, já faz tempo. Então, hoje a Microsoft ela não tem nenhum certificado para servidores. O que ela tem de certificação que engloba servidores é a certificação de ambiente híbrido. Só que a certificação de ambiente híbrido vai cobrar o conhecimento do sistema operacional e também do Azure. Tá? Então, essa formação te prepara para esse pilar do sistema operacional.
Só que do Azure não, porque nessa formação é uma formação focada em Windows Server. A gente não vai falar de Azure. Beleza? Para quem já tem adquirido o treinamento de Windows Server 2022 completo, qual a diferença? Aqui, esse valor é o valor final. Tá bom, Lucas? A gente não consegue mexer nesse valor, até porque a gente está liberando um cupom de R$ 1.000 de desconto, mais treinamentos de apoios que a gente vai liberando aí para os alunos. Tá bom? Tranquilo, perfeito. Deixa eu ver aqui se ficou alguma aqui para cima. Essa solução só conseguimos montar on-premise? Não, a gente consegue montar no Azure utilizando máquina virtual também. Para quem trabalha com consultoria, isso é um plus para prestador de serviço top? Com certeza, né? Quem é prestador de serviço, a gente vai ver muita coisa avançada que você pode oferecer para os seus clientes. Uma dúvida, fora esse conceito de hoje, você poderia me falar se tem muito risco de migrar um cliente usando o Server 2002 para... Aqui depende muito, né, Leandro? Qual a aplicação, qual recurso, porque cada recurso, cada aplicação tem um método de migração, tá? Depende muito do que está migrando, do que você está migrando, como que esse acesso é feito, se os acessos que esse recurso faz, se são suportados no 2022, aí tem que ter um olhar mais profundo. Deixa eu ver. Serão abordados elementos de redes também? Redes, mas não essa parte de configuração de switch, redes em cima de um Windows Server. Então, como o que que é um default gateway, configuração de DNS, máscara de subrede, endereçamento IP. Isso sim, agora a gente não vai entrar em switch, nada disso, porque é uma formação de Windows Server, tá? Tem esse conteúdo no treinamento do Windows Server 2022? Estou fazendo ele. Então, o treinamento do Windows Server 2022 é um treinamento básico. Então, a gente vai, nessa formação, a gente vai revisitar esse conteúdo do treinamento do 2022, só que com um olhar mais avançado, utilizando os recursos mais avançados. Tá? Parcelamento só no cartão, a gente consegue também habilitar o parcelamento no boleto, tá? Quem tiver interesse em habilitar o parcelamento no boleto, deixa eu colocar aqui o WhatsApp aqui da equipe, só dar um toque lá para eles que para boleto é preciso passar algumas informações. Deixa eu só pegar aqui, cadê? WhatsApp. Ó, só mandar mensagem lá, falar que estava na aula e que tem interesse só que fazer via boleto, tá? Mais alguma dúvida, turma? Temas referentes a políticas de acesso, gestão do Windows Server, além de Hypervisor, serão abordados também? Também. Então, a gente vai ver Hyper-V, a gente vai ver sobre gerenciamento, Windows Admin Center, GPO. Então, a gente vai falar também desses assuntos, tá? Valeu, Anderson. O Anderson é um dos alunos aí que está lá na nossa formação. Até terça. Terça é o dia das aulas da formação. Ah, novamente, uma aula espetacular. Esse tópico eu realmente nunca havia visto falar. Show de bola, cara. Muita gente, tá? Muita gente não conhece mesmo o Storage Space Director, porque ele é um recurso, assim, realmente mais avançado, né? E hoje não é todo mundo que tem esse conhecimento um pouco mais avançado. Show. Tem uma lista ou uma sequência dos assuntos que serão abordados? São os assuntos que a gente tem dentro do Windows Server. AD, DNS, DHCP, File Server, Cluster, NLB, NPS, ADFS, né, a parte de federação, a parte de certificado digital, WSUS, IS, WDS, RDS. Então, todos esses recursos que a gente tem dentro da solução do Windows Server. Então, a gente vai ver todos esses recursos dessa forma mais aprofundada, tá? Por isso que eu preciso de um ano, porque é muito conteúdo para a gente ver. Então, a gente precisa de um período maior para que eu possa
aprofundar em cada um deles, tá? Mas são todos esses recursos que a gente tem dentro do Windows Server. Ó, o Leandro também, aluno aí. Valeu, Leandro. Até terça. RBAC e IAM, integração com certificados e HSM. Também serão abordados. Quando a gente fala de Windows Server, a gente não tem muito esse conceito do RBAC, tá? Esse conceito do RBAC é mais para serviços como o Exchange, a gente fala muito de RBAC, o Azure, a gente fala de RBAC, mas quando a gente traz isso para o Windows Server, são permissões. Então, sim, a gente vai trabalhar, ver permissões e tudo mais, tá? A parte de integração com o certificado, se for para recurso local. Então, por exemplo, o RDS, a parte do gateway precisa de certificado digital. Legal, como que eu faço para instalar o certificado digital no RDS Gateway? O IS, eu tenho a opção de instalar minha aplicação web com certificado digital. Como que eu instalo o certificado digital dentro do IS? O que eu não vou falar é essa integração com soluções de terceiro, tá? É tudo voltado para o que a gente tem dentro do Windows Server. O acesso ao curso é por um ano, um ano. Entendi, perguntei exatamente pelo tempo de um ano. Obrigado. Exatamente. Como a gente tem um período grande, então a gente consegue estudar todos os recursos que a gente tem do Windows de uma forma mais profunda, porque são aula todas as semanas. Então eu consigo falar sobre todos os recursos que a gente tem lá. Então, recursos que pouca gente conhece, pouca gente fala, o NPS, né? A parte ali do Radius, a parte de certificado digital, a parte de federação com a DFS. Então, são coisas que eu não consigo explorar em um treinamento mais completo, porque eu precisaria de muito mais tempo. Só que agora a gente tem um ano, então eu consigo pegar esses recursos, WDS, recursos que pouca gente fala, eu consigo trazer para essa formação, porque agora eu tenho tempo para falar sobre isso. Tá bom? Show de bola, turma. Mais alguma dúvida? Legal. Então, vou colocar mais uma vez o link aí para quem quiser garantir a vaga com o valor promocional, mais os bônus, que são esses treinamentos de apoio que a gente vai liberando para os alunos conforme houver necessidades. Então, cara, se o aluno precisar de todos os treinamentos que a gente tem do ambiente de Windows Server, que a gente já tem pronto e a gente vê que tem essa necessidade, os alunos vão receber todos esses treinamentos de bônus, tá? Então, conforme a gente vê que o aluno tem a necessidade de um conteúdo específico, esse conteúdo vai ser liberado sem custo adicional, tá? Lembrando que tudo isso, para quem fizer a inscrição até hoje, às 23h59. Legal? Então tá aí essa oportunidade para quem quiser dar esse próximo passo. Legal? Então, quem está na dúvida ainda, copia esse link, guarda esse link aí com carinho. E lembrando que às 23h59, né? Essa oferta especial ela vai se encerrar. Aí a gente não vai conseguir mais garantir nem o valor e nem os bônus. Beleza, turma? Então é isso aí. Então, espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo dessa aula. Espero que tenha ficado claro para vocês a utilização, né? O que que a gente fala hoje, quando a gente fala a parte de armazenamento moderno, o que que a gente quer dizer. Espero que tenha ficado claro esses conceitos do Storage Space Directory, tá? É muito bom ter vocês aqui. Bom que vocês curtiram esse conteúdo. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.